Sejam bem-vindos a mais esse podcast e sejam bem-vindos às sessões de conferência. É isso aí, né? Estamos naquele final de semana de sessões da conferência da Igreja Mormon e lógico, todo mundo já está falando que vai ser histórico, né? Por que vai ser histórico, né? Se eu não me engano, parte de uma das sessões de domingo, eu não sei como que vai ser lá, vai ser transmitida pela Rede TV, isso mesmo. Né, na TV brasileira. E é lógico, né, algumas considerações que eu queria trazer aqui sobre isso, né, tenho conversado com muita gente que tem uma grande trajetória na corporação também. Eu tive 4 décadas, tem gente que teve 3 décadas, 2 décadas. Na verdade, não importa quanto tempo você fica. Até tenho comentado nos podcasts anteriores aí que não tem importância. Às vezes você passou 1, 2, 3 meses dentro da corporação e conseguiu, né, já ser afetado por ela. Então serve para você também as coisas que a gente vai falar aqui. Então não importa o tempo, né? É que é lógico, né? Várias décadas dentro da corporação acaba assim, realmente a riqueza de detalhes. Às vezes a gente consegue trazer mais porque foi vivenciado muita coisa. Mas ainda assim falo que não importa quanto tempo você passa dentro da corporação. Né, que seja uma semana, né, que seja um mês, um ano, e quanto tempo for, né, se for para você ser afetado por ela, e geralmente acontece isso, então não importa o tempo. Mas é lógico, né, sobre as sessões de conferência a gente tem muito a falar por aqui. E eu digo isso, né, porque tenho conversado com algumas pessoas, levantado alguns pensamentos sobre isso, que nos faz pensar, né, lógico, né, ela vai lá estar num canal de televisão brasileiro, né, falando pela primeira vez, né, em uma sessão de conferência, né, vai estar lá os seus líderes, e isso realmente já está sendo tratado como histórico. Só que eu queria também, né, levantar aqui um pensamento de que o que será que poderia ser mais histórico que isso hoje em dia? Sei lá, talvez a corporação ajudando os seus membros, né, que estavam frequentemente limpando a capela, servindo na igreja e levando chapuletada de outros líderes, né, e às vezes agora estão passando necessidade. Vocês sabiam que mesmo nessa pandemia, né, só para vocês saberem, eu tenho muitos amigos com muitos anos de líderes da igreja, foram líderes e eu converso ainda com eles, né, eles falam, poxa, você não tem ideia de quantos membros fiéis, firmes, com aquela famosa recomendaçãozinha do templo no bolso, estão passando necessidades. E eu ouço falar, né? Foi procurar ajuda com o bispo lá, falou que não dava, que era primeiro para procurar a família, nessa época é difícil, tem que acessar a presidência diária para você conseguir uma cesta básica. N coisas eles falam que não podem ajudar as pessoas. E isso me deixa muito triste, porque na verdade, né, eu já vi isso, eu vivenciei isso, estava presente quando isso aconteceu. Muitas das vezes, até trabalhando no bispado, a pessoa precisando de uma ajuda e ela se humilha, e o bispo geralmente, né, fala não dá, ou põe um monte de dificuldades, até às vezes com muita humilhação, às vezes consegue comprar lá um saco de arroz, um de feijão, alguma coisinha, e ainda nem é o que ela precisava. Isso é muito preocupante, sabe? Porque cada vez mais a gente, na verdade nem é só pela índole da corporação, mas pelas pessoas. A gente falou aqui já uma vez, tem pessoas boas lá dentro que querem contribuir de verdade e não estão usando de malícia nenhuma. Mas em contrapartida, a corporação ela tem aquela grande malícia de utilizar a mão de obra e quando você precisa dela, ela não vai te ajudar. Mas tá lá, quantos milhões, sei lá, alguém consegue chutar? Põe aqui no comentário se você descobriu. Quanto será que a igreja está pagando para poder ter a transmissão, né, numa rede de TV brasileira? Fala aí para mim. Se você souber, você coloca aqui nos comentários. Aí eu falo, será que não seria interessante ela marcar na história dela de ajudar as pessoas que realmente mais precisam? Que são as pessoas que estavam lá dando sangue, a mão de obra barata. Né, eu tenho falado com esses meus amigos que são líderes ainda, alguns que também já saíram, que também tiveram décadas dentro da corporação e conhecem muita gente. Quantos missionários retornados passam necessidade? Realmente, eles serviram na igreja, depois serviram em vários chamados, fizeram tudo, vivendo sobre aquela coerção,
e quando precisam de ajuda, estão na maior dificuldade, precisam de ajuda, eles ouvem o quê? Não. Procure primeiro vender alguma coisa, depois procure sua família e tá lá até que você venha para nós. Aí ele desiste. Quem que vai querer ficar sendo humilhado por tanto tempo dessa forma? E muitas vezes aí, os líderes, né, lógico, treinados talvez pela corporação ou já é uma cultura, né, vencem a pessoa necessitada pelo cansaço. Eles deixam você cansado. Porque você vai e pede na hora de necessidade e te humilham, tenta de novo. Não, irmão, primeiro você tem que fazer isso. Ele nem vai mais depois. Né? Você vai lá ficar tentando ser humilhado a cada vez que você vai lá. E é triste de ver. Agora ela tá lá com sei lá quanto tempo de televisão na rede nacional e muita gente passando necessidade. Ah, mas a igreja nessa pandemia mandou não sei o que de máscaras lá, uma quantidade de máscaras, não sei para que país. É mais do que obrigação. Eu quero ver o dia que realmente começarem a investigar a fundo e isso for realmente falado nos noticiários do mundo, o desvio de 100 bilhões. Procura aqui no canal, o podcast que a gente fala, o desvio de 100 bilhões da Igreja Mórmon. Aí tá lá, né, deixando alguns membros aí passando necessidades, nem querem saber, bispo não visita mais, é tudo online, então ninguém quer saber mais de nada se tem gente passando necessidade. Mas é lógico, quando voltar, né? Quando voltar as reuniões presenciais, quem que vai ter que ser os primeiros a limpar a capela? Esses irmãos aí. Isso deixa todo mundo indignado, muita gente se para pensar. Mas é lógico, existe aqueles que ficam dentro daquele quadradinho. Então aceitam tudo. Não, é um propósito do Senhor. Ah, se o Senhor não me ajudou, é porque eu precisava aprender. Mas na hora de limpar a capela, ninguém precisa te ensinar, né? Você tem que ir lá saber. Na hora de servir, dá o seu tempo precioso da sua família para ficar servindo lá na igreja. Se isso aí ninguém precisa te ensinar, você já tem que ir. Você está vendo onde começa uma igreja abusiva? Né? É uma corporação mesmo. Né? Eu falo direto sobre isso porque as pessoas falam, mas se chama igreja de corporação e não é uma empresa. É lógico que é. É uma empresa mesmo, tem um presidente geral com os gerentes, supervisores, chão de fábrica. E muitos que estão ouvindo aqui são os chão de fábrica. É os que limpam a capela, que não sei o que tem. Por que eu falo isso? Porque tem muitos membros firmes que me ouvem aqui, eu sei disso. E eu quero que você saiba que eu te entendo, eu falo isso direto, eu te entendo porque eu estava do seu lado. Eu fui como você. Também achava que tudo era pro meu bem. Até ver que tudo foi muita coisa para prejudicar, porque não deixa você crescer. Vocês entendem? Aí tá lá agora com um programa de televisão, né? Na verdade, 1 hora, não sei quanto que vai ser lá de TV, que vai pagar muito dinheiro. Até convido você de novo, né? Vou repetir aqui, se você sabe o valor, ficou sabendo quanto a igreja vai pagar para a Rede TV, coloca aqui, porque eu acho que é um valor que poderia ser destinado melhor. Aí todo mundo falando, a igreja está marcando história agora, porque vai transmitir parte da conferência na rede de televisão. Mas é lógico, né? Será que não seria interessante, sei lá, marcar história ajudando os seus próprios membros necessitados? E eu fico muito, muito indignado, né? E eu acho que é isso mesmo. Tá? Não tenho como ver com outros olhos. Depois de ver a fundo a corporação, de entender, né? A gente falou muita coisa aqui desde o começo desse trabalho de podcast. Quanta coisa a gente já falou aqui. Isso é só a ponta do iceberg. Um dia vai aparecer tanta coisa, sabe? E é isso aí. Eu acho que foi importante falar sobre isso. Não vou me estender mais, né? Que eu tô vendo que muita gente está compartilhando nas redes sociais, WhatsApp. Não aguento mais as frasinhas que estão colocando dos líderes que estão falando nas sessões de conferência. E é sempre a mesma coisa e com muita entonação de que, olha, fica quietinho, só cumpre as regras, que tudo vai dar certo no final. E vai passando sua vida, você fica com necessidades, você doa seu tempo, seus talentos, seus bens para a corporação, e para quando você precisar de alguma coisa, ser humilhado. Ah, irmão, primeiro tenta ver o que você tem para arrumar. Ah, tenta ver com a sua família, tá? Até que um dia, talvez, tá? Eu falo talvez porque muita gente ficou sem conseguir ajuda. E isso é triste demais. E eu falei, às vezes eles vencem pelo cansaço. De tanto você pedir e ser humilhado, você fala, eu não vou mais lá pedir. É complicado, né? Então é um apelo que eu acho que
que a corporação deveria receber, né, das pessoas, né? Os seus membros estão, né, muitos deles, necessitados de ajuda. E vocês aí ajudando, né, pessoas às vezes que não têm a necessidade como os seus membros têm, né? Ou eles também têm, vocês poderiam fazer as duas ajudas ou ajudar, né, tanto os de fora quanto de dentro, mas não, é melhor, sei lá, talvez investir em shopping centers, né, e negócios imobiliários, talvez é melhor para vocês fazerem isso. A mão de obra está sendo grátis, estão sendo conduzidos por medo, então a máquina está andando, né? A máquina está andando da igreja. É isso aí, bem-vindos às sessões de conferência. Tá aí, enfim, a hipocrisia. Beleza, galera? Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.